senão o Senhor. Amá-lo-ás, amá-lo-ás de todo o teu coração. Escuta, Israel, não há outro Deus senão o Senhor. Amá-lo-ás, amá-lo-ás de todo o teu coração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos caríssimos, para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Oremos. Senhor nosso Deus, protetor dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai sobre nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens temporais que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés desceu do monte Sinai, trazendo na mão as 2 tábuas da lei, escrita de ambos os lados em uma e outra face. As tábuas eram obra de Deus. A escritura era letra de Deus gravada nas tábuas. Josué ouviu a vozearia do povo e disse a Moisés: há gritos de guerra no acampamento.
Moisés respondeu-lhe: Não são gritos de vitória, nem lamentos de derrota. O que eu ouço são vozes de gente a cantar. Ao aproximar-se do acampamento, viu o bezerro e as danças. Então Moisés, inflamado em cólera, arremessou as tábuas e fê-las em pedaços no sopé do monte. Pegou no bezerro que eles tinham fabricado, queimou-o e triturou-o até o reduzir a pó. Espalhou-o na água e deu a beber aos filhos de Israel. Moisés perguntou a Arão: Que te fez este povo para o induzires a pecado tão grave? Arão respondeu-lhe: Não se acenda a cólera do meu senhor. Bem sabes como este povo é inclinado para o mal. Foram eles que me disseram: Faz-nos um Deus que vá à nossa frente, porque a esse Moisés, o homem que nos fez sair da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu disse-lhes: Quem tem ouro? Eles desfizeram-se do ouro que tinham e deram-mo. Depois eu lancei-o ao fogo e saiu este bezerro. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vós cometestes um grande pecado. Mas agora vou subir à presença do Senhor para ver se posso obter o perdão do vosso pecado. Moisés voltou à presença do Senhor e disse-lhe: Este povo cometeu um grande pecado, fabricando um Deus de ouro. Se quisesseis ainda perdoar-lhe este pecado, se não, peço que me risqueis do livro que escrevestes. O Senhor respondeu a Moisés: Riscarei do meu livro aquele que pecou contra mim. Agora vai e conduz o povo para onde eu te disse, que o meu anjo irá à tua frente. Mas no dia em que eu tiver de intervir, castigarei o seu pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Fizeram um bezerro no Horeb e adoraram o ídolo de metal fundido. Trocaram a sua glória pela figura de um boi que come feno. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Esqueceram a Deus que os salvara, que realizara prodígios no Egito, maravilhas na terra de Cã, feitos gloriosos no mar vermelho. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom.
pensava já exterminá-los, se Moisés o seu eleito não intercedesse junto dele e aplacasse a sua ira para os não destruir. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Deus Pai nos gerou pela palavra da verdade, para sermos as primícias das suas criaturas. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus ainda à multidão a seguinte parábola: O reino dos céus pode comparar-se ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Sendo a menor de todas as sementes, depois de crescer é a maior de todas as plantas da horta e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm abrigar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: O reino dos céus pode comparar-se ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Tudo isto disse Jesus em parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, a fim de se cumprir o que fora anunciado pelo profeta, que disse: Abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei verdades ocultas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, peregrinos aqui presentes na Basílica da Santíssima Trindade ou que nos acompanhais através dos meios de comunicação, o Evangelho que Jesus nos é apresentado neste dia, escutamos 2 parábolas de Jesus com o mesmo sentido, o sentido do desenvolvimento da fé, que começa por uma pequenina luz que brilha no nosso coração e que se vai desenvolvendo à medida que vamos aprofundando a nossa fé, à medida que vamos aprofundando a nossa relação com Deus, a nossa consciência de pertença à Igreja, ao povo de Deus. A fé é um dom de Deus, mas é um dom que, de facto, sendo acolhido, é preciso ser alimentado, ser cuidado. À medida que vamos crescendo,
os desafios da nossa vida vão se também desenvolvendo e vão engrandecendo. E por isso a nossa fé também tem de evoluir constantemente, tem de crescer constantemente. Não podemos ter apenas a fé de quem tem o primeiro encontro com Cristo, de quem apenas ouviu falar de Cristo e tem uma vaga ideia de quem Ele é. Esse é o ponto de partida. Era assim que de facto acontecia com os primeiros cristãos, que ouviam falar de Cristo, ouviam falar dos milagres que tinham feito, da sua morte e ressurreição, depois aderiam a Cristo, faziam parte da igreja, e aí começavam, depois deste percurso de catecumenado, começavam a aprofundar a sua fé, a conhecer os mistérios da fé, a conhecer o sentido do credo, aquilo que significam os sacramentos, aquilo que Jesus nos pede e nos exige para sermos fiéis à nossa condição de discípulos. Não basta, pois, então, ouvirmos falar de Jesus Cristo e conhecermos o mínimo de Jesus Cristo. Temos de nos comprometer com Ele. Temos de colocar a nossa vida ao serviço do Evangelho. Temos de estar disponíveis para seguirmos Jesus em todos os momentos. E assim a nossa fé vai crescendo. Com o alimento dos sacramentos, com a nossa oração e esta relação com Deus, que nos faz discernir qual é a sua vontade, que nos faz discernir qual é a nossa vocação, qual é o caminho que temos de fazer. E se não fazemos este percurso de crescimento constante da fé, de aprofundamento constante da fé, acontece-nos como aconteceu ao povo de Israel. Mal perderam a referência de Moisés, que andava sempre com eles quando ele foi ao Monte Sinai para receber a lei da aliança. Ao perderem essa referência, voltaram ao passado. Voltaram àquilo que era os deuses pagãos, os deuses do Egito, ainda por cima do Egito que os tinha oprimido. E assim vemos às vezes que as pessoas facilmente se deixam corromper por aquilo que as destrói. Se deixam manipular por aquilo que as escraviza, julgando serem livres. E aí está, os judeus pensavam que eram livres, tinham saído do Egito, mas lá estavam eles a fazer um ídolo dos deuses egípcios que os tinham escravizado. É isso que o pecado nos faz. Ilude-nos, escraviza-nos e prende-nos, impede que possamos caminhar, impede que possamos ser santos, impede que possamos chegar à verdadeira felicidade. E, portanto, precisamos, de facto, dos sacramentos. Precisamos desta proximidade com Deus, com a Igreja, de fazer parte da comunidade, de ter uma vida cristã regular e habitual, de sacramentos, de Eucaristia, de oração, de leitura da Bíblia. De facto, deixarmos-nos guiar pelo magistério da Igreja, por aquilo que pelos pastores que Deus colocou à frente das nossas comunidades, para podermos, de facto, caminhar à luz de Deus e não apenas à luz da nossa vontade e dos nossos desejos. Formar o nosso desejo, a nossa vontade. É preciso formar o nosso desejo e a nossa vontade, porque senão, livres desta formação, se pensamos que apenas aquilo que é natural à humanidade é suficiente, vamos regredindo e caímos no pecado, caímos nos vícios, naquilo que é o mais fácil, naquilo que é o mais agradável, naquilo que a maioria escolhe, sem perceber se é o melhor ou não. E se nos deixamos levar na onda, foi aquilo que aconteceu com os judeus. Coitado do Abraão, diz, eu bem queria, mas toda a gente quis. Eu fiz uma eleição. Toda a gente escolheu ir por este caminho e a maioria, pronto. E a maioria pecou, porque não houve ninguém que metesse juízo naquela gente. Porque faltou-lhes Moisés. E não tiveram paciência. Queriam tudo para agora. É o que muita gente hoje quer também. Querem ser felizes agora, imediatamente. Não têm paciência para o trabalho que existe, a construção da felicidade. Não têm paciência para o esforço de crescimento.
não estão dispostos a plantar uma minúscula semente e esperar o tempo suficiente para que ela se transforme numa árvore acolhedora e frutificante. Querem tudo para agora. Ninguém faz a experiência de plantar o trigo ou o milho ou as batatas e ter de esperar 2 ou 3 ou 4 meses para depois colher e comer. Vai-se ao supermercado e está lá tudo. E nem nos damos conta do trabalho que isso deu, porque aparece tudo instantaneamente. E assim também queremos que a salvação seja instantânea. Andamos à procura de milagres, de coisas extraordinárias que resolvam tudo. O trabalho da conversão e da santificação é um trabalho que demora toda a nossa vida, até chegarmos às portas da casa do Pai. Aceitemos esse trabalho. Vamos beneficiar dessa aventura que é a vida vivida cada dia, pedaço a pedaço, passo a passo, tranquilamente. É isso que significa a peregrinação que fazemos. A nossa vida é uma peregrinação. Sairmos de uma situação, do nosso conforto, para fazermos o caminho que nos transforma. Vamos fazer esta vida de transformação, esta peregrinação interior de santificação. Que a fé que recebemos no nosso batismo quando éramos bebés continue a crescer para sermos cristãos adultos, decididos e determinados a construir o reino de Deus. E nem de propósito temos hoje conosco o José Maria e a Maria de Fátima, Rio, que 50 anos de matrimónio, desta vida assim longa, que foi crescendo e desenvolvendo-se, querem dar graças a Deus, querem renovar o seu compromisso, querem assim continuar a crescer como família. E portanto, caríssimos irmãos, neste aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que uniste as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Podeis dar as mãos um ao outro e rezar ao Senhor no íntimo do vosso coração, e todos nós vamos rezar também por este casal e por esta família. Apresentam as alianças. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, que Ele seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dai graças ao Senhor, porque eterna sua bondade. Dai graças ao Senhor, dai graças. Irmãos e irmãs, ao comparar o reino dos céus ao grão de mostarda e ao fermento, Jesus dá-nos a entender que as dimensões desse reino são maiores do que as aparências. E levemos as nossas orações ao Pai e digamos: ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas.
pela Igreja que se estende pela face da terra, para que seja uma presença humilde do reino dos céus e não se canse de convidar toda a gente a pertencer-lhe, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos homens que ao longo da vida adoram ídolos ou não conhecem os mandamentos de Deus, para que outros lhes falem do reino dos céus, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos missionários que trabalham com zelo pelo reino e pelos párocos que nada recusam ao Senhor, para que venham a contemplá-lo na glória eterna, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelas pessoas que semeiam paz, bondade e amizade, e em troca recebem sofrimento, desamparo e abandono, para que creiam firmemente que Deus as ama e protege, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Por nós e pelos outros membros desta comunidade, para que a força do Espírito Santo nos renove e anime os grupos, as suas ações e os seus projetos, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Senhor nosso Deus, que bem conheceis aquilo de que temos necessidade, fazendo-nos trabalhar em paz e em total entrega a vós. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que recebemos da vossa generosidade e que trazemos ao vosso altar, e fazei que estes sagrados mistérios, por obra da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam às alegrias eternas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo,
Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição e com ardente esperança aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem ouve a sua palavra viverá para sempre. Viverá para sempre. A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem ouve a sua palavra
escolheis e chamais para habitar em vossos átrios. Seremos saciados dos bens da vossa casa, da santidade do vosso tabernáculo. A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem ouve a sua palavra viverá para sempre, viverá para sempre. Visitastes a terra e a regastes, enchendo-a de fertilidade. As fontes do céu transbordam em água e fazeis brotar o trigo. A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem ouve a sua palavra viverá para sempre, viverá para sempre. Assim preparais a terra, regais os seus sulcos e aplanais as laivas. Vós a inundais de chuva e abençoais as sementes. A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem ouve a sua palavra viverá para sempre, viverá para sempre. Coroastes o ano com os vossos benefícios, por onde passastes brotou a abundância. Vicejam as pastagens do deserto e os outeiros vestem-se de festa. A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem ouve a sua palavra viverá para sempre, viverá para sempre.
Oremos. Senhor, que nos deste a graça de participar neste divino sacramento, memorial perene da paixão do vosso Filho, fazei que este dom do seu amor infinito sirva para a nossa salvação. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. E ao vivermos o ano jubilar da encarnação do Verbo, Filho de Deus, voltamos-nos para Maria e rezamos a nossa oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor, pelos séculos dos séculos. Amém. Salve, salve, Senhora, Mãe de esperança. Salve, salve, ó Mãe do povo peregrino. Salve, salve, Senhora da Esperança. Salve, salve, ó Mãe do povo peregrino. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I will bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinto Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com a vossa vida e deem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Toda língua, povo e nação, tua luz encontra na palavra os teus filhos frágeis e dispersos.
se reúnem no teu Filho amado. Chama viva da minha esperança, este canto